Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil desse processo de julgamento. Ontem, numa rápida conversa que eu tive com a imprensa, eu fiz um apelo para que todos nós ajudássemos para que o presidente Lewandowski cumprisse a sua missão constitucional. E, aliás, Vossa Excelência tem se comportado assim magistralmente como presidente deste tumultuado julgamento. O Senado, sem dúvida nenhuma, que está, não quero culpar absolutamente ninguém, perdendo uma oportunidade de se afirmar perante o país como uma instituição verdadeiramente representativa da sociedade. Eu queria até pedir desculpas ao professor Luiz Beloso, que todos nós conhecemos e respeitamos, pelo constrangimento que significa vir fazer um depoimento e anteceder esse depoimento intervenções pela ordem repetitivas, sem sentido, de 7, 8, 10, 20, 30 senadores. A ideia, senhor presidente, se nós não encaminharmos diferentemente, é passar para o Brasil e para o mundo, já que o mundo todo está com os olhos debruçados sobre o nosso país, a ideia de que Vossa Excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. Nós não podemos passar essa impressão à sociedade brasileira. Esse é um julgamento constitucional. O presidente do Supremo está vindo presidir esse julgamento porque, quando fizemos essa excrescência dessa lei do impeachment, em 1950, o presidente do Senado Federal era concomitantemente vice-presidente da República. Quando os brasileiros elegiam o vice-presidente da República, automaticamente estavam elegendo o presidente do Senado. Então, neste processo de impeachment, é evidente que ele não poderia ser presidido pelo presidente do Senado, então vice-presidente da República. Por isso, a solução magistral do legislador de chamar o presidente do Supremo Tribunal. Mas nós todos temos que ajudar para que Vossa Excelência continue a cumprir a sua missão com os resultados que Vossa Excelência está obtendo. Eu queria dizer o seguinte: é fundamental que nós façamos um apelo não apenas para que a indução de suspeição transforme o testemunho em informante, porque a conceituação apenas das pessoas que estão vindo para depor como testemunho ou como informante só alimenta esse debate que não tem mais para onde ir. Isso é um erro, um tiro no pé. Esse confronto político não acrescenta nada absolutamente, nem para um lado nem para o outro. Se nós continuarmos dessa forma, nós vamos ter que cancelar o depoimento da presidente da República, que acontecerá na segunda-feira, porque é evidente que há um processo aqui mantido para delongar esse debate, essa discussão e, consequentemente, o julgamento. Eu queria pedir desculpas a Vossa Excelência, queria pedir desculpas aos senadores, pedir desculpas ao país. Nós não podemos apresentar esse espetáculo à sociedade. O Senado, que ao longo desse processo tem se comportado com isenção, com absoluta isenção, não pode tirar essa imagem que continua presente na sociedade brasileira. Eu queria dizer a Vossa Excelência que eu entendo que essas palavras que são repetidas pela ordem, elas não ajudam em nada, elas só atrapalham. E ajudam, sobretudo, aquilo que Vossa Excelência ontem se preocupou em transformar um julgamento constitucional numa confrontação política na qual ninguém vai ganhar. De modo que eu quero pedir desculpas a todos e quero fazer um apelo
aos senadores e às senadoras para que cumpra-se o regimento, cumpra-se a lei, a Constituição. Os senadores terão oportunidade para falar. Depois de nós ouvirmos as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, cada um falará, se desejar, por até 10 minutos. E aí sim chegará a oportunidade para que aqui todos nós, os que desejarem, coloquem as suas razões. Antes disso, nós temos que ouvir. Nós temos 2 ouvidos para ouvir. Senhor presidente, eu fico muito triste porque essa sessão é, sobretudo, uma demonstração de que a burrice é infinita. Senador presidente Renan Calheiros, agradeço as palavras de Vossa Excelência de ponderação. Senador, então, Vossa Excelência, senador Jorge Viana fará a palavra. Sim. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que baixaria. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Suspensa a sessão por 5 minutos.